Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Convido você a ficar em pé para lermos o Salmo 147. Eu lerei esse salmo, mas com os irmãos quero fazer diferente. Quero ler os versos 1, 7 e 12. Então, irmãos, nós iniciaremos a leitura do salmo lendo o primeiro versículo, depois eu lerei sozinho no verso 7 e no verso 12. Quero contar com a sua parceria. Vamos ler juntos? Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor, verso 2. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Juntos, cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz dos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Juntos, louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Dá neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todos ignoram os seus preceitos. Aleluia. Pode assentar. Você já esteve em um local, num domingo pela manhã, como este, em que não havia uma igreja do Senhor com a qual você pôde congregar e participar da adoração coletiva? Eu passei por isso no ano de 2002, quando eu estava em Lima, na capital do Peru, e cheguei ali num domingo pela manhã, porque o um congresso internacional de história das religiões, em que eu apresentaria uma pesquisa, começaria no dia seguinte. Em 2002, nós não tínhamos recursos como hoje, transmissão de cultos na internet, aplicativos que pudessem mapear a região em que eu estava hospedado para buscar uma igreja. Então tomei a decisão, saí daquele hotel caminhando para tentar descobrir uma igreja evangélica. Não encontrei. Vi uma igreja católica aberta e naquele momento pensei, eu estudo a história do protestantismo, era a minha linha de pesquisa, e as resistências do catolicismo à inserção protestante no sertão da Bahia. Então, será uma boa oportunidade de observar uma reunião católica. Sentei no último banco, observei a arquitetura daquela grande igreja, a faixa etária dos frequentadores e tentei me consolar com essa possibilidade. Ali era um observador. Depois de alguns minutos, irmãos, saí daquele local, voltei para o hotel, abri a Bíblia e fui cultuar ao Senhor. Naquela manhã, eu não encontrei uma igreja evangélica com a qual eu poderia
adorar o Senhor, reafirmando que a palavra de Deus é a verdade e Jesus Cristo é o único Salvador. Não permita que você valorize a igreja de Cristo e as reuniões da igreja depois de ter perdido, por alguma razão, a oportunidade de participar de cultos dominicais como esse. Eu quero te convidar a olhar para a palavra do Senhor e nessa manhã, mais uma vez, reafirmar para si mesmo e para quem está à sua volta que é bom cantar louvores ao nosso Deus. E assim o Salmo 147 é iniciado. É bom cantar louvores ao Senhor. Na versão que temos utilizado quase sempre aqui na igreja, é dito que fica-lhe bem o cântico de louvor. Isto é o que diz a palavra do Senhor que estamos cultuando nesta manhã. Neste salmo, não encontramos lamentos ou súplicas, temas muito frequentes no saltério. Este é um salmo de louvor, apenas louvor a Deus, porque o seu autor reconheceu que Deus a quem adoramos merece ser louvado. Quem Ele é e tudo o que Ele tem feito justificam que o nome dele seja adorado quando o povo que a ele pertence se reúne, especialmente num dia como esse, o dia do Senhor. Apenas louvor. Muitos desses salmos, inclusive o 147, foram utilizados na adoração do povo do Senhor no passado. Ainda hoje, graças a Deus, continuamos fazendo o mesmo, porque não existe crente verdadeiro que não seja um verdadeiro adorador. Lawrence Axelson, ao falar desse tema da adoração cristã, diz que a adoração é para a vida cristã o que a corda é para o relógio de corda. Se não podemos dar corda, o relógio não cumpre o seu propósito. Se não adoramos, não cumprimos a grande razão da nossa existência, que é glorificar o nome do Senhor. Quero convidar você, meu irmão, a nessa manhã louvar ao Senhor enquanto você canta, como você já tem feito, mas refletindo sobre o culto a Deus e quão sério esse assunto é. O culto deve ser planejado em oração, no temor do Senhor. E aqui nesta igreja, nós planejamos tudo o que acontece no domingo, já na terça-feira. Na terça-feira passada, depois de orar, definir os temas, compartilhei com o nosso ministro de música, conversamos sobre isso, pensamos nas participações do culto, a ordem de culto foi desenvolvida, na quinta-feira finalizamos. Meus irmãos, eu louvo a Deus porque esse ministro trabalhador e temente a Deus concorda comigo que o culto a Deus é um assunto seríssimo. O Senhor um dia nos perguntará, tendo os recursos que temos, e o povo pelo qual Cristo se entregou no Calvário, e vocês, irmãos, são valiosíssimos para o Senhor, o que fizemos do culto? Um improviso, um passatempo, uma rotina? Ou se pensamos e oramos acerca de cada culto, sabendo que Deus se alegra com o povo que se reúne para adorá-lo? Meu irmão, é na dependência de Deus, porque se não dependêssemos de Deus, faríamos alguma coisa no sábado à noite. Que já na terça-feira é definido aquilo que você ouvirá aqui, quanto à música, à pregação, quanto ao culto. Na verdade, sonhamos em no futuro estabelecer um boletim impresso também para a quinta-feira, porque entendemos o papel didático, pedagógico, de um instrumento como esse, que pode também chegar às suas mãos na versão impressa, mas que comunique a você a excelência do culto ao nosso Deus. O culto deve ser planejado para que ele seja fundamentado nas Escrituras, mas também deve contemplar o valor da arte, deve ser apresentado de modo belo, com reverência, com alegria, com sinceridade. Então, meu irmão, aceite o convite do homem inspirado por Deus que escreveu esse salmo, quando diz, louve ao Senhor
Isso é bom, isso é amável. Cantar louvores ao nosso Deus é uma experiência extraordinária quando nos reunimos na congregação dos servos de Deus. O convite para vocês, irmãos queridos, para todos vocês é: continuem cantando louvor ao Senhor, porque o Senhor rege a história do seu povo. Deus deve ser adorado, porque Ele continua tendo a história da vida de cada um de vocês, a história dessa igreja, a história do povo dele espalhado em diversos lugares neste mundo em suas mãos. Aqui, o salmista, provavelmente escrevendo nos dias de Neemias, fala àqueles que, tendo escapado do cativeiro babilônico, estavam agora enxergando a restauração de Jerusalém. Após o exílio, havia muita tristeza, havia grande dor, perplexidade ainda, memórias amargas dos dias difíceis na Babilônia. Mas, sob a decisão do Senhor, Jerusalém estava sendo reconstruída. Deus, demonstrando sua fidelidade e sua soberania, permitiu o retorno do seu povo à terra amada, à terra prometida. O destaque, portanto, não é o povo que retorna a Israel, mas Deus que retira com mão forte, porque Ele dirige a história, o seu povo da terra da escravidão. O Senhor deve ser adorado porque Ele conduz a história. E aqui, a adoração ao nome dEle se dá porque Ele encerrou o tempo de ação do inimigo. Olhe para o verso 2, quando é dito que enquanto Jerusalém estava sendo edificada, podia-se ver congregação dos dispersos de Israel. A diáspora acabou, agora era tempo de reunir aqueles que o Senhor com forte mão trouxe de volta para casa. O Senhor restabeleceu a vida regular dos seus servos. Verso 3, sarando os corações, tratando as feridas, levando o seu povo a concluir que o tempo do cativeiro foi necessário para repreender o povo em pecado, especialmente a idolatria, mas também a vida imoral, a confiança em líderes desapegados ao Senhor e à sua palavra. Esse era o momento de reconhecer que Deus, depois de ter ensinado o seu povo pelo caminho duro, mas eficaz da disciplina no cativeiro, agora estava restaurando a vida regular do seu povo, a vida em Israel, permitindo a construção de uma nova história para a glória do Senhor. Diz a palavra de Deus, no verso 6, que o Senhor amparou os humildes e tratou dos homens ímpios. A pergunta do salmista é, Salmo 8, versos 3 e 4, existe algo que escape ao conhecimento do Senhor? Existe algo que fuja aos propósitos de Deus? Salmo 8, verso 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. Tudo foi criado pelo Senhor. Tudo foi desenhado pela mão de Deus. Quem é o homem para mudar os planos de Deus? Portanto, o Senhor continua conduzindo a nossa história. Devemos louvá-lo com essa certeza, a certeza de que Ele sabe conduzir e conduz com sabedoria a nossa história. Voltando ao Salmo 147, no verso 5, já no final do verso é dito que o entendimento do Senhor não se pode medir. Como é que medimos o entendimento de alguém? A capacidade intelectual de alguém. Um instrumento que tem sido utilizado é a medição do QI. Mas esse coeficiente de inteligência também já tem sido questionado. Já há quem diga que ele não é exatamente preciso como tantas vezes nos falaram que ele é. Quem pode medir a inteligência do Senhor? O seu entendimento. Devemos, pela fé, reconhecer que Ele sabe o que está fazendo. Deus nos conduz por caminhos, por vezes, estranhos para nós, que
estranhamente, às vezes queremos debater com Deus, mas Ele sabe o que está fazendo. Nessa manhã, convidamos todos a cantarem o louvor daquele que dirige a história. Irmãos, isso é necessário porque nós, os crentes, quando olhamos aquilo que acontece à nossa volta, somos tentados a temer o futuro, a acreditar que as coisas estão escapando das mãos de Deus e não estão. Olhem para Israel. Qual futuro haveria para um povo como esse? Fragilizado, levado ao cativeiro, distanciado de sua casa, humilhado, empobrecido. Deus é exaltado no Salmo 147, porque Ele conduziu seu povo de volta à terra querida. Eu quero te convidar a louvar ao Senhor, porque o Senhor também provê o seu sustento, o nosso sustento, o sustento da criação, e o salmista diz isso. Vejam, irmãos, como esse salmo é fatiado em 3 blocos, e no verso 7 é iniciado esse novo momento com mais um convite ao louvor. Cantem ao Senhor. Ora, isso não havia sido dito no verso 1? É porque o salmista havia dito: louvem ao Senhor, porque Ele tem dirigido a nossa história. Agora ele relembra: cantem ao Senhor, entoem louvores, acompanhados os louvores da harpa ao nosso Deus. E agora o salmista diz: Deus deve ser louvado por aquilo que acontece para além das fronteiras de Israel e alcança toda a criação. Olhe mais uma vez para o Salmo 8, verso 9. Salmo 8, verso 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Em todo lugar, aquilo que o Senhor criou, aquilo que denuncia a grandeza, a inteligência, o amor, a providência, o cuidado do Senhor. E o salmista, irmão, sabia muito bem do valor disso tudo, porque ele vivia numa terra marcada por secas históricas. É muito comum nessa região na Palestina que hajam 6 meses, pelo menos, ininterruptos, sem uma gota de chuva. Você sabe o que é isso? Lembro-me da primeira vez em que passei 110 dias sem chuva. Logo quando vim morar em Minas Gerais, noticiário falando da região oeste do estado disse: hoje completamos 110 dias sem que tenha caído uma gota d'água sobre Divinópolis e região. Naquela ocasião, irmãos, aprendemos que é parte das necessidades básicas de uma família ter umidificadores por toda parte. Não sabíamos o que era isso. Eu e Sâmela vivíamos muito próximos do mar, umidade até em excesso. Irmãos, o salmista sabia o que era durante 6 meses, a cada ano, pelo menos, não ter sobre a terra uma gota de água. Como era especial chamar o povo de Deus a louvar o Senhor por sua ação na natureza, e ele faz isso. Vejam como a partir do verso 8, ele louva a Deus pela chuva. Nós devemos louvar a Deus pela chuva que Ele nos envia. Louva a Deus pelo alimento, pela colheita. Faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais. Louva a Deus pelos animais sustentados pelo Senhor. Louva ao Senhor pela vida frágil do homem. Diz a palavra de Deus que Deus deve ser louvado, porque Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Isso tem acontecido com você. Talvez você tenha criado para você necessidades irreais. Deus não tem compromisso com isso. Deus não tem compromisso com aquilo que está no seu coração, necessariamente não. Tantas vezes, irmãos, queremos ter muito mais do que aquilo que precisamos. Aquilo que você precisa para viver não faltará. Os irmãos não são mais valiosos do que os pardais. Os irmãos não verão celeiros de alimentos pertencentes aos pardais. Mas raramente os irmãos verão um pardal morto. Normalmente por conta de um acidente que eles morrem. Mas
pardais mortos de fome, não. Se Deus sustenta o pássaro, quanto mais sustentará vocês? Vocês não valem muito mais do que os pardais. Deus ama os pardais, mas vocês foram feitos à imagem e semelhança do Senhor. Meus irmãos, louvem a Deus nessa manhã pelo sustento dele em cada vida, em cada casa, mas também na igreja do Senhor. Deus seja louvado, porque nesta igreja nada nos tem faltado para continuarmos usufruindo do privilégio de proclamar o evangelho da salvação. Não tem nos faltado recursos abundantes para contribuirmos com a expansão do reino de Deus. Não tem nos faltado vidas, não tem nos faltado alegria, não tem nos faltado paz. Esta igreja tem sido um lugar de paz. Não tem nos faltado o necessário para cumprirmos a nossa missão como igreja do Senhor. E por essa razão também devemos louvar a Deus, irmãos. Ele tem nos sustentado, aleluia! O Senhor é louvado mais ainda a partir do verso 12. De novo, o salmista relembra o povo em adoração. Louva Jerusalém, louva Sião, teu Deus. Porque Jerusalém e Sião são convocados ao louvor a Deus mais uma vez. Aqui o salmista fala-nos da história metafísica, a história da redenção. Aquela, irmãos, que não se vê no calendário, mas na palavra de Deus registrando a história da redenção da humanidade. Há uma história que não há regular, que não há cronológica, que não há comum, que deve nos levar a render graças ao Senhor, e o salmista não se esquece disso. O salmista chama os adoradores do chão do seu viver, dizendo: Deus trouxe vocês aqui, Deus tem dado alimento a vocês aqui, Deus tem suprido as necessidades de vocês hoje, mas isso não é tudo. O Senhor tem oferecido redenção para que vocês tenham vida eterna. Deus ofereceu nova vida ao seu povo, como tem feito aos salvos. Porque louvamos a Deus, porque Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele merece todo louvor, porque nós estávamos perdidos e Ele nos achou. Nós éramos indignos e Ele nos honrou. Merecíamos a punição eterna, e Ele nos perdoou por graça, por abundante graça. Ele ofereceu nova vida ao seu povo. Cuidou das trancas de Jerusalém, verso 13, abençoando os filhos de Israel. Estabeleceu paz nas fronteiras, permitindo que as colheitas acontecessem, verso 14. Manteve a ordem da natureza para que houvesse vida farta em Israel, versos 15, 16, 17, verso 18 também. Isso é maravilhoso. Quando um crente canta: louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Está lembrando do maior motivo de louvor a Deus que temos. A entrega de Jesus, a oferta de Jesus, que por nós pecadores morreu na cruz, naquela cruz em que Ele se fez sacrifício santo e agradável, aprovado pelo Pai, porque estávamos separados de Deus que é santo, porque os nossos pecados faziam divisão entre nós e o nosso Deus. Jesus teve misericórdia de nós e se ofereceu no Calvário por nós. Esse é o grande motivo de louvor de uma igreja. Se você ainda não creu em Jesus de todo o seu coração, para que tenha certeza eterna de salvação, você ainda não conheceu o louvor verdadeiro. O louvor verdadeiro é daqueles que dizem: eu escapei do inferno e irei para o céu, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, as colheitas, as boas casas, a família reunida, os filhos em volta da mesa, nada disso se compara à grandeza da obra daquele que nos tirou do inferno para o céu. Quando nos reunimos para louvar o Senhor, acima de tudo estamos dizendo: louvado seja o teu nome, Senhor, por nova vida que o Senhor nos concedeu desde a conversão ao teu nome. O salmista diz mais que o Senhor nos oferece a sua palavra. Verso 19, mostra a sua palavra a Jacó. Jacó,
que nomeou a nação. Jacó que passou a ser chamado de Israel. Então o que está sendo dito é: Deus, em sua bondade, chamou Israel a uma nova vida e tem dado uma palavra que orienta o seu povo nessa nova vida. Leis e preceitos. Quando nós louvamos o Senhor, devemos louvá-lo reconhecendo o amor dele ao nos dar este santo livro. Hoje pela manhã, querido irmão Jair Gonçalves, um jovem de 94 anos, estava conversando comigo e recordando que de todos os livros a Bíblia é sem igual, porque não seria possível, por obra da mente humana, escrever um livro com aproximadamente 1,5 milênio de extensão a sua composição, aproximadamente 40 autores e um conteúdo com absoluta unidade como temos na Bíblia. O homem não conseguiria isso. Deus nos oferece uma palavra preciosa, porque Ele nos ama. Devemos louvar a Deus por sua palavra. Assim, meus irmãos, a doutrina, a pregação bíblica, o ensino da palavra, a música que canta as Escrituras, tudo isso deve ser visto como providência de Deus para sustentar a sua fé, para animá-lo na trajetória cristã, para fazê-lo permanecer firme aos pés do Senhor. O salmista inspirado diz: Deus seja louvado em Jerusalém e em Sião, porque Ele tem dado a sua palavra a Israel, leis maravilhosas, preceitos santos e eternos. Deus oferece graça a quem nele crê. Não fez assim a nenhuma outra nação, porque ignoraram os seus preceitos. Mas a palavra de Deus nos ensina que aqueles que se voltaram para o Senhor o encontraram cheio de amor. Salmo 148, salmo vizinho, um coro de aleluias. No verso 14 diz assim, começando do verso 13, Salmo 148, 13, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. O povo que ele ama. Irmãos, que expressão linda da Almeida Revista e Atualizada. Povo que lhe é chegado. E aí, Muritiba, dá para lembrar aqueles que dizem assim: fulano é meu chegado. Não é assim, Muritiba? Irmãos, a palavra de Deus diz que tem um povo que vive pertinho do Senhor. É um povo a quem Deus abraça, como eu abraço aqui o Josadaque com muita alegria. É um povo que vê o Senhor todos os dias, tendo prazer em se aproximar, como eu faço aqui com esse querido irmão. Meus irmãos, como é importante nos lembrarmos disso. Como é importante nos lembrarmos que o Senhor tanto nos amou, que nos trouxe para perto dEle, para muito perto dEle. Nós devemos louvar ao Senhor. E o nosso maior motivo para cantar louvor a Deus, como eu disse, é porque nós somos o povo achegado do Senhor. Claudeir está aqui bem pertinho de mim. Mas, irmãos, o Senhor está muito mais próximo dele, porque o Espírito de Deus habita o Claudeir. Que coisa maravilhosa. Um Deus que ama tanto, que passa a morar dentro dos seus servos. Pastor Thomas Tronco, no seu estudo acerca desse salmo, diz que Deus é tão merecedor do nosso louvor hoje, como foi no passado. Razão pela qual os mesmos chamados se estendem a nós, seus servos. E a exortação final dele é que nosso Deus esteja sempre no lugar mais alto do pódio da nossa adoração, visto que ele realmente faz por merecê-lo. O coro IBBP, ao longo de 87 anos, tem convidado esta igreja a adorar a Deus, porque ele rege a nossa história. E rege
Haja a impressionante história de 87 anos deste lindo coro. Parabéns pelos 87 anos de idade de vocês. Alguns gostaram, outros não. Acho que a ala feminina odiou. Esse coro tem nos chamado a louvar a Deus porque Ele proveu o nosso sustento, mas porque Ele nos redimiu. Quem reconhece tais motivos de louvor, canta no culto ao Senhor. Isto é um privilégio para os crentes. Eu quero convidar você a olhar para este coro como um convite à oração. Irmãos, como nos negaremos a orar por um grupo que 2 vezes na semana se reúne para orar, treinar, ensaiar um pouco mais, planejar o culto a Deus, entoar louvores ao Senhor com excelência? Nós precisamos orar por isso. A música coral continua cumprindo o seu propósito. Louva a Deus, meus irmãos, porque tantas vezes, enquanto usados por Deus, vocês cantam nesse culto, eu refaço compromissos com o Senhor. Eu revejo pecados que eu preciso abandonar e os confesso. Eu me emociono ao revisitar a cruz quando vocês cantam a verdade do Evangelho. Vocês têm abençoado a minha vida, irmãos da orquestra. Vocês têm abençoado a minha vida. Eu quero mais uma vez renovar o pedido a esta igreja para que ore por esses irmãos. O culto continua sendo coisa séria, irmãos. Deus se importa com o culto. Culto não é programa de entretenimento. Culto não foi feito para você alongar os membros do seu corpo. Culto não é passatempo, não é show, não é espetáculo. Por isso nós não aplaudimos aqui quem canta e quem toca. O louvor é dado ao Senhor. Nós continuaremos dizendo que Deus se agrada do culto em que Ele é o centro do início ao fim. O coro nos ajuda muito nisso. Os coros dessa igreja, todos eles, sem exceção. O convite dessa manhã está feito. Fez sentido para Israel, pós-exílio. Faz sentido para nós hoje, pós-conversão, porque todos nós deixamos o exílio quando encontramos Cristo e entramos na nova vida, a nossa terra prometida. O convite é: cantem louvor ao Senhor. Aleluia.